Cultura Notícias. Os fatos que marcam o seu dia a dia. Muito bem, gente boa, estamos dando sequência na programação da Cultura 1030. Também já estamos no ar via Facebook, na página da Rádio Cultura, com o nosso entrevistado, que já vamos estar conversando com ele, assuntos de interesse da nossa comunidade. Nosso programa sempre para a Companhia do Óculos no Calçadão, a Eletrônica Braga, Reveste, Pisos e Acabamentos, Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, Jacques Oliveira Imóveis, Dr. Felipe Miller, Funerária Ângelos Pax, Nilson Moto Pensas, Táxi 10 Léo Abela em frente ao Postão, Esquadrias de Alumínio e Ferragem do Nico, Móveis de Casa, Ubermag, Central de Empréstimos, Promax, a dose diária de saúde, combatendo também a gordura no fígado, Emagrecedor Slim, e vem aí com o moderador de apetite, você perde de 7 a 8 quilos por mês. O Agibank, o Banco dos Aposentados aqui em Canguçu. Meu entrevistado de hoje é o vereador. Hoje eu o chamo de vereador, porque ele já assumiu desde segunda-feira, pela suplência, o cargo de vereador, Adilson Schuch. Satisfação, vereador. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer enorme a gente estar visitando a rádio aqui, agradecer o convite. E é o primeiro espaço que a gente visita na condição de vereador. Então, dizer que é um prazer, Geraldo, a gente sempre teve a oportunidade de ocupar o teu espaço. A gente sabe que é um espaço muito respeitado, é um espaço tradicional aqui na cidade, então me sinto muito honrado na condição de vereador pela primeira vez, né? A gente sempre vem como movimento social, vem com outras pautas, mas a gente fica muito feliz de poder estar aqui na Rádio Cultura nessa condição também. Perfeito. O senhor que foi para 3 legislaturas, né? Isso, a gente já tem um histórico bem interessante aí de candidaturas, até estava brincando antes de entrar no ar aqui, né? Que já são 3 vezes que eu concorri a vereador, né? Já dá até para pedir música no Fantástico. 2 eleições, em 2004 eu tive a infelicidade de ter diminuído, né, as cadeiras 18 para 11, naquela época a gente fez uma votação muito interessante, fui mais votado a legenda. 2012 a gente se elegeu e passamos por aquele episódio triste da cassação, e que foi um período longo, né? E agora, por último, a gente ainda enfrentando as adversidades daquele período, porque eu até meados de setembro do ano passado ainda estava sem meus direitos políticos, só após o TSE prorrogar a data da eleição do dia 13 de outubro para 15 de novembro, que a gente conseguiu agilizar toda a documentação e correr. E, inclusive, saí muito satisfeito, só o fato de eu poder, Geraldo, ter retornado ao partido também, e poder concorrer, para mim já foi uma grande vitória. Ficar na primeira suplência, eu acredito, foi o que a gente tinha de força, de acúmulo para o momento, e também me orgulho muito e agradeço a todos, né, todos os militantes, todo mundo que colaborou num momento tão difícil para a gente se manter ainda a segunda força dentro do nosso partido. Perfeito. Pô, vereador, até me surge um caso, agora não estou aqui com documentação, mas o senhor tem mais votos do que o vereador Jardel, que ocupa o cargo, né? São 10 votos a mais, né? Pois é, eu não tenho essa. Eu acho que são 388 contra 378, Geraldo. Né? Eu não tenho esse parâmetro aqui. Não vou dizer que sim, me parece uma coisa assim que a gente. Isso, não. Que ocorreu de fato que, em relação à minha votação histórica, né, ela ficou aquém, né? Mas claro que eu faço todas essas ponderações. E antes até de nós entrarmos no assunto, eu queria desejar uma boa melhora para a nossa vereadora Yasmin, né? A gente também está na condição de vereador, claro, pela condição de suplente, mas também porque ela foi acometida pela questão da Covid. E queria desejar uma rápida recuperação para ela e que ela possa retornar de novo, né, ao seu espaço, que é muito legítimo também, que é representar o nosso partido na bancada, nossa bancada na Câmara de Vereadores. E infelizmente a gente vê agora notícias de que foi já registrado e confirmado a presença da variante Delta em Rio Grande. A coordenadoria já solicitou uma reunião com os prefeitos da Zona Sul hoje para 11 horas, para ver o que deve ser tomado de rumo nesse sentido, né? Até com curiosidade, o vereador Adilson, nós estamos falando em votação,
Esse sistema de votação, o senhor concorda com ele, com o número de votos, né? Que tem pessoas aí que têm mais votos, não são eleitos, não são, assumem ou coisa parecida. Tem que haver alguma mudança nesse sentido ou esse processo é o melhor? Não, eu concordo. Em 2004, quando eu concorri, teve 2, 3 vereadores que se elegeram. Eu fiz 979 votos e teve, em outras legendas, vereadores que assumiram com 600, com 700 na época. Em 2012 já ocorreu o contrário. A composição da legenda eu consegui me eleger com a composição de legenda com menos votação. Então eu acho que esse cálculo ele garante uma pluralidade, ele garante um equilíbrio das forças e também garante que o conjunto dos candidatos ou dos eleitores que apostaram num programa de um partido se somam, né, para ocupar uma cadeira. Eu gosto desse sistema e acredito que o sistema de legenda ele é justo. Sim. Mesmo, já passei pelas 2 vezes, já fui beneficiado e em tese, se olhar para o outro lado de ser o mais votado, em 2004 poderia ter me considerado prejudicado, mas não faço essa leitura. Ele é justo, no meu entendimento. Sim. Tá, e o que o pessoal diz assim, eu votei no Adilson, né? O Adilson botou uma grande votação, mas o Adilson elegeu o Geraldo, e eu não votei no Geraldo, o Geraldo claro que tem aquela minoria que votou em mim. E esse processo? Isso, qual é a confusão, qual é o sentimento que dá nas pessoas, que as pessoas, principalmente na eleição municipal, a relação é muito pessoal, né? Isso. Então, a pessoa quando vota num candidato, ele está pensando em eleger aquela pessoa que ele aposta, né? Mas claro que o cálculo da legenda muitas vezes é antagônico a esse pensamento. Acho que é essa dúvida que dá, mas igual, eu acho justo esse modelo e ele é importante para, como disse no início, né, ele manter o equilíbrio das forças, as composições nas câmaras, é bem interessante. E tira o chamado poder econômico muitas vezes, né, que é aquele que tem mais poder, são os que vão conseguir, né, se expor mais, vão conseguir fazer campanha, se dedicar mais à campanha e vão conseguir mais votos, né, mesmo, e aí centraliza muito, né? Esse sistema ele distribui mais, que dá mais opções de mais representatividade, do meu ponto de vista, não sei se estou pensando certo. Isso, Geraldo. Hoje, mesmo com esse sistema, às vezes já há algumas forças desproporcionais, né, tanto na composição do Congresso, ou às vezes na Assembleia Legislativa. Então, esse sistema ele garante que as minorias tenham oportunidade também de exercer os mandatos, entendeu? Então, eu acredito que ele garante esse equilíbrio e consegue fazer com que setores minoritários, o setor com menos força política, consiga ser representado também. Perfeito. Vamos ao seu trabalho como vereador, chegando à Câmara de Vereadores, né? Você já chega assim com os trabalhos, com projetos de lei, como se diz, que um deles aqui que institui a política municipal de fomento à economia popular e solidária no município de Canguçu e dá outras providências. Esse é um dos projetos, vereador? Isto, claro que a gente está falando de uma passagem curta, de um período de 15 dias, mas é certo, né, que eu não ia deixar de perder essa oportunidade. No primeiro momento ela me restabelece na política, a gente fica muito feliz e eu acho que ajuda a quebrar essa desconfiança, que inclusive muitas vezes numa eleição é trabalhado. Olha, o Adilson ainda tem os direitos políticos, vai assumir, não vai assumir. Então, o fato de eu poder assumir esses 15 dias na Câmara, eu acho que ele de uma vez por todas, ele encerra esse assunto do Adilson ter ou não ter os direitos políticos. Isso é uma prova cabal que de fato eu estou com meus direitos políticos, que eu posso ter uma vida normal e ativa na questão da eleição. A gente procurou no primeiro momento, Geraldo, dentro da Câmara ali, manter uma relação extremamente positiva, de respeito com todas as bancadas. Fizemos algumas intervenções, lançando alguns desafios e alguns requerimentos, mas eu acho que para marcar a passagem é esse projeto de lei, essa mensagem que a gente elaborou é um projeto que prevê um programa, né, para ter uma política de incentivo à economia popular e solidária. O que seria isso? O que é isso na prática? É o município incentivar todas as experiências, Geraldo. Aqui hoje nós temos aqui na cidade, tem em função do período de haver desemprego e tem muita gente na informalidade, então tem muita família vivendo a reciclagem, tem muita família fazendo alimento para vender, tem muitas famílias fazendo produto de limpeza, artesanato, feiras. Então tem uma economia que é invisível perante a política pública. Com esse programa, o município vai poder colocar recursos. A lei prevê que depois de ser aprovada, o município vai
Poder Executivo vai instituir um conselho da economia popular solidária, vai instituir um fundo, né, para que as pessoas tenham uma oportunidade de acessar algumas políticas públicas, para daqui a pouco um rótulo, um produto, um custeio, né? Então essas pessoas elas geram ocupação, geram renda, mas a maioria das vezes quando o poder público se aproxima, muitas vezes até para daqui a pouco não é no sentido de ajudar, né? Às vezes não tem condições consideradas, entre aspas, irregulares. Então, instituir essa política pública de apoio à economia popular solidária nesse período que o desemprego aumenta, que a informalidade aumenta, no nosso entendimento, vai ajudar muita gente que vive, né, que gera renda a partir desse esforço pessoal e que não é o emprego formal. O vereador Adilson, você falando e eu mais ou menos assim pensando, porque hoje a gente vive numa situação totalmente complicada, pessoas que perderam o emprego, pessoas que precisam complementar a renda, porque hoje o que o trabalhador está ganhando, ele não está conseguindo cumprir com as suas obrigações, aquelas básicas, aí eu me lanço no mercado, e porque eu vi o Adilson fazendo produto de limpeza, eu vou fazer também, mas me falta a experiência, eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer, mas me falta o apoio, me falta a experiência, me falta a prática. E seria por esse seu projeto de essas pessoas também acessarem a esse conhecimento para se lançarem no mercado mais qualificados? Isso, a lei ela prevê inclusive processo de capacitação, né, para essas experiências serem qualificadas, serem ampliadas. Então ela prevê um conjunto de ações por parte do município, né, um conjunto de políticas públicas, desde a capacitação, desde de equipamentos, né, aquisição de equipamentos, custeio, todo incentivo, né? E eu acredito que não é com muito recurso. Se as pessoas que são extremamente humildes, às vezes estão fazendo um esforço pessoal, né, extremamente adverso, já conseguem gerar uma renda e manter aquela ação, né? Eu acredito que qualquer recurso que se coloque por parte da administração municipal vai ser de muita importância e muito relevante para essas experiências se consolidarem. Recursos muitas vezes não são financeiros, são de apoio, de aperfeiçoamentos, né? De direcionamento daquelas pessoas também. Não é muitas vezes o financeiro, né? Não necessariamente, mas a gente julga como... Eu tenho uma ideia assim que se o Estado, né, nós estamos falando do município, isso, né, ele tem o orçamento e ele tem que fazer uma escolha de repassar recursos, e às vezes essas coisas não se dão assim no dia a dia, Geraldo. A maioria das vezes o recurso para as camadas mais pobres, para quem precisa efetivamente, se aparece um monte de tranqueira, de vírgula, e não sai, e às vezes para alguns setores mais privilegiados essas coisas acontecem naturalmente. Eu fiz um pedido na sessão, que é em relação foi ter uma indicação de ampliar o repasse para a cooperativa Copersol, que tem um trabalho muito importante. Ela é uma experiência de economia solidária. A Copersol é do pessoal da reciclagem. Né? São 13 famílias que vivem da reciclagem, eles cumprem um papel extremamente importante aqui na cidade, que é a questão ambiental, né? Gera a ocupação deles, gera a renda, e eles estão com um convênio super defasado. Hoje o repasse é de R$ 5.089, e já há algum tempo que é passado esses valores, a cooperativa ela não consegue dar uma resposta que precisa para os associados e para mais famílias. Tem muita gente aí catando lixo aí na cidade de forma individual. Isso. E às vezes a gente vê o mesmo município repassando mais de milhões de reais para uma empresa privada que não é daqui, que é para fazer levar esse lixo para outro município, né? Parece que é R$ 185 a tonelada. O município gasta em torno de 70 a 80 mil reais por mês com essa empresa, e às vezes se cria uma série de barreiras para aditivar ali em 2, 3 mil reais um convênio com a cooperativa, onde os seus associados têm a vida aqui na cidade. O pessoal, se botar 5 mil, botar 10 mil, eles ampliar aquela renda deles, que é de 200, 300 reais para 500, 600, eles vão consumir aqui na cidade. E essas coisas que eu acredito que é o grande desafio que as câmaras de vereadores têm, que o poder local tem, que é inverter essas contradições. Então, uma cooperativa de reciclagem, há uma dificuldade enorme de ampliar o recurso, né? Se passa ali 50 mil reais por ano, 60 mil reais, né? E daqui a pouco uma empresa privada que muitas vezes talvez o recurso nem vai ser gastado no município, acaba sendo mais fácil fazer. E isso se dá por um conjunto de leis, de regras que muitas vezes privilegiam setores mais
desculpa a redundância, mais privilegiados, né? Sim. Setores que talvez não precisariam tanto o apoio do poder público. Então eu acredito que é um caso bem específico essa questão do lixo aqui na cidade. No meu entendimento, o município teria que aportar mais e mais recurso para ampliar as ações da cooperativa, seja no lixo seco, no lixo orgânico, compostagem, o próprio destino que é dado desse outro lixo que vai para outros municípios, em vez desse valor de mais de R$500 milhões sair do município e para desenvolver outros municípios ou outra base social, né, que não as pessoas aqui de Canguçu. Isso. Vereador Adilson, você falou em compostagem. O município lançou um plano de 50 famílias, né, que vão serem beneficiadas, né, com um experimento desta compostagem. O que é a compostagem e como isso se faz em cada casa, transforma em adubo, né, orgânico, essas coisas todas, né? Eu ontem acabei lendo uma matéria que fala dessa iniciativa, que é importante, né? Ela aproveitar os resíduos, né? No caso são domésticos esses, né? Isso. Mas eu acredito que nós temos um potencial também de aproveitar nessa política mais macro, né? Da questão do conjunto do lixo que é produzido aqui na cidade. Mas claro que não deixa de ser uma ação interessante de incentivar as famílias a fazer a reciclagem, produzir algum insumo, né, de fundo de quintal. Então eu acredito que com certeza é uma iniciativa válida, né? E provavelmente vai ser um aprendizado para ter outras ações mais amplas, no caso com maior impacto, mais gente ser contemplada com isso. Perfeito. Estou conversando com o vereador Adilson Schuch nesta manhã hoje, sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Falamos a respeito aí do projeto que ele já entrou, esse projeto. Até para nos complementar, eu quero ver uma visão sua do município, né? Como você está chegando na Câmara de Vereadores, mesmo que por um período curto. Esse projeto, o senhor tem 15 dias, teve 2 sessões, tem as próximas pela frente. Esse projeto deve ter baixado para comissões, deve voltar depois para a discussão e ir para a votação. Talvez não dê tempo para você acompanhar esse projeto do início ao fim. A vereadora, quando retornar, a vereadora Yasmin, ela dá sequência a esse trabalho? Ou ela pode modificar o seu trabalho? Não, o projeto ele baixou para as comissões, tanto a vereadora Yasmin vai cuidar com muito zelo dele, e eu acredito que o conjunto dos outros 14 vereadores, pelas intervenções que houve em relação à mensagem, também vão cuidar muito bem dos projetos. A gente tem certeza que a Câmara vai aprovar, vai fazer virar lei o quanto antes, claro que obedecendo todos os trâmites que é necessário. A gente saiu muito confiante, assim, a partir que apresentou essa matéria, as intervenções que teve, na maioria, quer dizer, todas foram favoráveis, então com certeza a nossa vereadora e o conjunto das bancadas ali vão aprovar, e a gente vai ter a oportunidade de ter uma política pública em favor desses trabalhadores, né, que vão por sua conta, inventando uma situação ou outra para poder sobreviver e ter renda, ter ocupação e renda. Perfeito. Vereador Adilson, além do seu projeto, é claro, o senhor tem uma visão do município. O senhor é um homem interiorano, o senhor mora no interior, né? Lá no 5º distrito. O senhor mora lá no 5º? Moro para fora, sim. Como é que está a situação do nosso interior? Pensando, a gente tem recebido aqui várias fotos, reclamações, não reclamações, mas solicitações em diversas áreas, principalmente de estradas e pontes, né, que o pessoal está aí passando por uma situação complicada. Como é que o senhor vê esta situação e vê o município num geral assim, agora como representante da população, como olhos e boca da população para poder chegar aí às pessoas que têm por função resolver os problemas? Olha, normalmente a gente faz uma análise, uma crítica a partir do ângulo que está. Bom, qual é o ângulo que eu estou? Eu sou pequeno agricultor, né? A gente tem propriedade lá fora, então eu vou olhar a partir desse ângulo, né? Esse ano nós vivemos um corte bem no meio do ano, né? Onde se tinha uma expectativa de preços bons em relação a conjunto 2, 3 culturas que são majoritárias no município e a entrada da nova safra, né? Que houve um aumento, a inflação em relação aos insumos muito alto, né? Então, essa inquietação por parte dos agricultores em relação à próxima safra em termos de custo de produção. Talvez se mantesse o mesmo índice de produtividade do ano passado com a inflação que houve em relação aos insumos, essa conta não vai fechar.
No aspecto conjuntural da agricultura, nós temos grandes desafios no interior. O Canguçu, como em regra, né, mas no nosso município, ele tem uma defasagem na questão das agroindústrias. É um município que está estruturando a sua produção agrícola, toda ela em cima de commodities, né, para exportação. E é uma contradição, ao mesmo tempo que nós temos uma base social que historicamente, culturalmente, é para produzir alimento, e as políticas, no meu entendimento, teriam que ser para incentivar, hoje está tomando conta das comunidades a ideia da produção para exportar e commodities, né? Hoje, Geraldo, acredito que ano que vem vai ter o censo agropecuário, esses números aí vão estar maiores ainda, né? Mas nos últimos anos, né, de acordo com o último censo, 2.000 estabelecimentos rurais sumiram, pequenas propriedades, né? 6.000 pessoas deixaram o campo. Então existe uma contradição, né? Existe uma ideia que a agricultura está indo bem, e como explicar que os pequenos agricultores estão sumindo, né? Então é essa contradição que eu acho que o poder público teria que se debruçar, começar a olhar e começar a ter algumas políticas no sentido de proteger esses pequenos agricultores, a situação do pequeno agricultor, daquele camponês quilombola, do assentado, daquele agricultor com pouca terra ou sem terra, e eu faço a minha história política e a minha atuação é com esse público, eu estou falando dessa base social. A situação é muito difícil, né? A situação ela é bem complicada, porque a partir do momento que vai viabilizando algumas situações para fora, essas famílias estão sendo encurraladas, muitas famílias estão deixando o campo, e o êxito rural hoje ele é muito forte aqui no nosso interior de Canguçu. Perfeito. Vereador Adilson, né? Nosso tempo corre tão rápido, né? O vereador está conversando conosco, você falando aí de agricultura, você falando de exportação, e eu não sei, talvez uma política de exportação para produtos, né, que formam a alimentação, porque o Brasil está se tornando o grande supermercado do mundo, né? E com a dolarização da economia, o dólar nas alturas, nós hoje aqui podemos dizer assim, claro que agora deu uma redução, mas nós, para pagar aí R$7, R$8 por uma lata de óleo, né, para quem compra do Brasil, paga menos de $1. E o que é $1 para uma economia para quem vive nos Estados Unidos? Onde o salário mínimo, lá nos Estados Unidos, deve ser $2 ou $3 mil. Então, só para fazer esse comparativo de que deveria de haver uma taxação sobre produtos da alimentação para exportação, para deixar mais lucro para o próprio país e salvaguardar também quem produz. Porque é bom exportar, como nem você estava dizendo, mas no mesmo tempo em que nós exportamos com $1 caro, o pessoal compra com $1 caro todos esses insumos que reflete. Passa a ser uma ilusão o dinheiro que passa pela propriedade, né? Não sei se eu estou pensando errado. Olha, Geraldo, é bem interessante essa análise que tu faz. O nosso país ele tem um problema estrutural que é cultural. Desde o período de colonização até agora, a gente é um país que exporta matéria-prima. E agora eu acredito, mesmo que o agronegócio ele se modernizou, mas a essência, a ideia não mudou. Eu até brinquei, não, falei sério, até fiz um tom de brincadeira, porque todo mundo meio que sorriu, né? Mas, por exemplo, nós tivemos um período que nós fazia charque. Hoje não. Hoje, na modernidade, se exporta boi vivo, né? Poxa vida, esses bois vão ser abatidos. E as nossas plantas de frigorífico no estado do Rio Grande do Sul, em todo o país, como é que vai ser dado se estão exportando boi vivo? Então, cada vez essa ideia mais de exportador de matéria-prima do nosso país se afunila. Em vez do país crescer, digamos assim, acumular e tentar industrializar, ele acaba cada vez mais fortalecendo essa ideia. Quanto ao alimento, eu acredito que tem uma contradição. Hoje, com os índices de pessoas que estão com dificuldade de acesso à alimentação, se tivesse uma política pública, mesmo que o país apoiasse a produção de commodities, e vai seguir apoiando a exportação, para as razões que tem, mas eu acredito que não poderia ser a conta abandonar a produção de alimento e gerar fome nos países, né? Então, hoje, a fome ela volta. Eu acho que dá também para ter uma política de alto subsídio, de incentivo ao pequeno agricultor para
resolver esse problema da fome que chegou. Me dá uma parte na sua fala, vereador. À vontade. Eu não como vereador. Justamente nisso que eu falo, que tinha que ter uma política de exportação de alimentos que cobrasse uma certa taxa, e essa taxa cobrada justamente seria revertida para alimentar aquele que não tem acesso à alimentação. Não sei se eu penso errado aí, vereador. Na verdade, hoje mesmo o estado do Rio Grande do Sul tem um problema estrutural de arrecadação e o estado está quebrado muito em função dessas restrições fiscais. Hoje, basicamente, o Rio Grande do Sul, a indústria não tem produção. Basicamente, é a questão da exportação de commodities, né? Aí existe uma isenção total. Nosso estado mesmo, a política que ia ter de compensação do governo federal, ela não existe. Hoje o nosso estado praticamente compromete repasses básicos para saúde, educação, muitas vezes tem a folha de pagamento. Então, é um problema estrutural que tem que ser corrigido. E os pequenos agricultores, eu acredito, com esse cenário, em função da pandemia, mas também em função, se o governo não incentiva a produção de alimento, a fome chega. Né? A fome chegou no Brasil não foi só por causa geral da pandemia. Como não tem política pública mais que incentiva o agricultor a produzir o alimento, ele não tem renda, ele para. Né? E uma das causas da fome no nosso país também é essa falta de incentivo geral da produção de alimento. Eu acredito que teria que ser taxado, sim, as grandes empresas de exportações teria que ter uma tributação mínima, inclusive, para compensar e poder subsidiar o pequeno agricultor que muitas vezes está sendo sufocado nas comunidades por esse tipo de produção. Que incentivaria muito mais ainda a produção de alimentos. Com certeza que é uma coisa necessária. Não impactaria para quem está importando, porque está importando com dólar, que para nós é caro, como eu disse. Hoje, uma lata de óleo que seja importado, vou pegar, por exemplo, 1 quilo de carne. 1 quilo de carne, 4 dólares, 5 dólares, né? Eles estão adquirindo 1 quilo de carne do Brasil. Isso significa nós aqui no Brasil comprar 1 quilo de carne a R$5. Essa política de dolarização da economia que o nosso ministro Paulo Guedes implementou com a desvalorização do real, ela vai voltar a carestia, vai voltar a fome. É um problema que eu acredito que vai só se agravar se não tiver uma mudança, né? Perfeito. Vereador Adilson Schog, muito obrigado pela sua presença, sucesso na sua passagem aí pela Câmara de Vereadores. Esse seu projeto, eu também gostei desse seu projeto, é um projeto que realmente, né, incentiva as pessoas que estão nessa informalidade, fica certo, tipo um guarda-chuva de proteção a essas pessoas, que elas possam se socorrer. Parabéns pelo trabalho e sucesso na Câmara. Obrigado, Geraldo, obrigado, ouvintes. Dizer que para mim foi uma honra, né? Foi a primeira, talvez vai ser o primeiro espaço, né, Geraldo, do teu programa, e eu fiquei muito feliz de receber o convite ontem, e é a primeira entrevista que eu dou na condição de vereador. Tá bom? Um abraço aos ouvintes, um abraço, Geraldo, muito obrigado por tudo. 8h50, conversei com o vereador Adilson Schog na manhã desta hoje, sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Eletromais, Casa e Construção, informa.